E nós, meus irmãos, iremos ler a palavra de Deus e eu o convido a abrir sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu João, o capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 15. João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Evangelho, conforme escreveu João, capítulo de número 6, os versículos de 1 a 15, se você encontrou, diga amém. Eu estarei fazendo a leitura do texto e peço para que você acompanhe na sua própria Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Se você puder, ore pelo seu próprio coração nesse momento e peça a Deus graça e iluminação, tanto para você quanto para mim, para que juntos entendamos a verdade do Evangelho por trás desse texto. Então vamos ter mais um momento de oração. Coloque o seu coração diante de Deus e peça a Ele a sua graça. Senhor, nós somos insuficientes em nós mesmos. Reconhecemos a nossa dependência, reconhecemos a nossa limitação. E nesse momento pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, enche o nosso coração e a nossa mente com a luz que vem do Senhor, para que possamos compreender a Tua verdade e por ela sermos moldados e transformados para o louvor da Sua glória. Obrigado, a Deus, pela Tua Bíblia, pela palavra, pelo livro que temos em nossas mãos. Obrigado por esse escrito sagrado que o Senhor nos entregou. Faça uso dele nesse momento mais uma vez, para fazer reverberar a Tua voz nesse lugar, em nosso meio. É o que imploramos no nome do Cordeiro Jesus. Amém. Amém. Esse é um sermão que foi produzido a quase 80 mãos e 40 cabeças. Esse foi o texto da nossa última reflexão no Encontro Crescer. E como nós fazemos um momento de partilha e cada um dá as suas contribuições, muitas das contribuições dos irmãos estão presentes aqui nesse texto. E eu falei que muito provavelmente traria esse texto para o domingo, porque ele estava ardendo no meu coração. Algumas coisas mais
certamente Deus vai falar de uma forma muito maravilhosa, inclusive com aqueles que estavam no nosso último encontro. Então eu espero que com a graça de Deus e com o auxílio do Espírito, as 40 cabeças e 80 mãos tenha produzido para nós bom alimento nessa noite. Meus irmãos, esse texto, ele carrega consigo uma especificidade. Você deve já ter lido vários dos milagres de Jesus. Os 4 evangelistas narram dezenas dos feitos miraculosos do Mestre. Alguns tentam enumerar e chega ali a aproximadamente 35 sinais ou milagres. Mas este milagre é o único que aparece nos 4 evangelhos, com exceção do evento da ressurreição. Obviamente que aquele caminho vicário do Mestre é narrado por cada um dos evangelistas. Mas em se tratando dos seus milagres em específico, este é o único milagre que Mateus, Marcos, Lucas e João registram. Com similaridades, obviamente, mas também com as suas peculiaridades ou diferenças. Por exemplo, em termos de semelhança, todos os 4 evangelhos mencionam que o milagre ocorreu perto, às margens do Mar da Galileia, nas imediações de Betsaida, que significa em hebraico casa de pesca. Era um povoado que ficava ali mais ou menos ao nordeste do Mar da Galileia. Mas se você perceber no seu texto em específico, há aqui um detalhe. João faz questão de dizer que aquele lago era também, ou o Mar da Galileia, era também o Mar de Tiberíades. Por qual razão ele faz isso? Senão porque o seu público majoritário precisava de maiores explicações quanto à geografia daquele episódio. Veja, me parece então que João está escrevendo e o seu público maior não é de judeus, porque ele começa a tecer comentários adicionais, como se fossem notas explicativas, dizendo assim: olha, esse Mar da Galileia, sobre o qual eu estou me referindo, é este lago que vocês chamam de Lago de Tiberíades. Todos eles mencionam basicamente o mesmo lugar. Todos os evangelhos também relatam que Jesus alimentou uma multidão de cerca de 5.000 homens. João não faz um destaque adicional, mas outros evangelistas o fazem ao dizer que fora mulheres e crianças. Alguns comentaristas chegam a dizer que o público e a massa ali espalhada era de aproximadamente 20 ou 30 mil pessoas. Vale salientar que naquela época, muito mais do que hoje, as famílias eram grandes, não tinha televisão nem Netflix, então as famílias cresciam, irmãos, eram muitos filhos, as mulheres e os seus filhos estavam ali presentes, e isso é destacado pelos outros evangelistas. Em todos os relatos também, com exceção de Lucas, havia um número específico da provisão que chegou às mãos de Jesus, a saber, 5 pães e 2 peixinhos. Você percebe que o texto está no diminutivo? 5 pães e 2 peixinhos. João ainda é mais detalhista e diz que aqueles 5 pães eram pães de cevada. Um bom pão é pão de trigo. Pão de cevada era o pão dos pobres. Eram 5 pães de cevada, de um rapaz, de um garoto, e 5 peixinhos, ao que me parece algumas sardinhas, ou aqui no Nordeste a famosa piaba. Imagina aí, 2 piabas e 5 pães dormidos. Em todos os evangelhos também, Jesus, antes de solucionar o problema daquela multidão, realiza uma ação de graças. E você vai perceber que muda a forma, mas em todos os registros, Jesus dá graças antes de multiplicar os pães e peixes. E todos os evangelhos também concluem, terminam essa narrativa com a coleta de cestos. O resultado daquele milagre foi uma sobra coletada de 12 cestos com pedaços de pães.
Quais são as diferenças principais entre essas narrativas? Mateus e João mencionam especificamente que havia ali 5 pães e 2 peixes, enquanto que Marcos e Lucas não fornecem nenhuma informação a esse respeito. Apenas essa fonte dos peixes, de pães e de peixes, é mencionada apenas no Evangelho de Mateus e de João, que retrata um garoto chegando, se aproximando com aquela comida, talvez no seu alforje ali, na sua bolsa. A organização das pessoas em grupos menores, em 50 e 100, é também ali mencionada tão somente por Mateus. Os outros evangelistas não trazem consigo esses detalhes. E apenas Lucas não menciona nenhum detalhe sobre a questão da ação de graças ou da organização das pessoas. Essas são informações preliminares quando você coloca um texto ao lado do outro. Mas eu queria ainda trazer para você algumas informações que eu vou chamar de informações complementares. A primeira informação que você precisa ter em mente quando você se depara com esse texto no Evangelho de João é a seguinte: João seleciona apenas 7 milagres para defender uma tese fundamental, que é o propósito do seu livro. Por que João está escrevendo mais um dos evangelhos? Qual era a sua finalidade? E nós sabemos, e ele mesmo declara isso no capítulo 20 do seu evangelho, para testificar a divindade de Cristo. João escreve para dar evidências de que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Portanto, ele seleciona a dedo os milagres que vão compondo o seu evangelho, e esses milagres servem como sinais para denunciar e para advogar essa verdade. Jesus Cristo não era meramente um profeta ou um mestre, um rabino, ele era verdadeiramente o Filho de Deus, prometido, prenunciado e enviado dos céus pelo Pai para a redenção do seu povo. Número 7 também aparece no Evangelho de João, não apenas no que diz respeito aos seus milagres, mas aos grandes discursos de Jesus. João seleciona 7 dos grandes discursos de Jesus, onde ele reclama para si a voz do eu sou. Você lembra que quando Moisés estava diante de Deus, e ele precisava se apresentar a Faraó, ele faz uma pergunta para o Senhor dizendo assim: Deus, quando o Faraó me questionar em nome de quem eu estou aqui, como responderei a ele? E então Deus se revela e diz assim: quando você estiver diante de Faraó, diga, eu sou o que sou, te enviou. No Evangelho de João, Jesus faz uso dessa mesma expressão sobre si mesmo para advogar a sua própria divindade. Ele diz: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. E em cada uma dessas declarações, era como se Jesus se colocasse numa tribuna pública e dissessem: olhem para mim, eu sou verdadeiramente o Deus encarnado. Uma outra observação e última é que João, e essa informação é muito importante para o que nós vamos falar a partir de então, João é o único dos evangelistas que dispõe o seu texto num contexto diferente dos demais. Se você ler a narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes nos outros evangelhos, você vai perceber que cada um dos evangelistas situou o texto após a morte brutal de João Batista. João faz diferente. Ele situa o texto depois de um discurso de Jesus acerca da incredulidade dos judeus, acerca da incredulidade da sua audiência. Se você desejar, volte os olhos para o final do capítulo 5, e você vai perceber uma declaração de Jesus no último versículo, ou nos últimos versículos. Versículos 45 a 47. João 5, 45 a 47.
Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. 46. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele, Moisés, escreveu a meu respeito. 47. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Por que esse texto é importante? Se você observar, o versículo 1 do capítulo 6 começa assim: depois destas coisas. Há uma conexão direta em relação ao que haverá de acontecer com aquilo que acabou de acontecer ou com aquilo que acabou de ser dito. Nós estamos então diante de textos intercambiáveis. Nós não podemos ler a Bíblia como uma colcha de retalhos. A inspiração divina fez com que os evangelistas organizassem e dispusessem o texto de uma forma proposital. Há uma mensagem não apenas na narrativa em si, mas na forma como esta narrativa se agrupa a outras. E veja então que há uma informação. E a informação é que Jesus está combatendo a incredulidade daqueles que diziam crer em Moisés, mas não criam nele, nem no seu testemunho. E o argumento de Jesus é o seguinte: vocês não creem nem em mim e nem em Moisés. Porque se vocês crescem em Moisés como fiam-se crer, vocês creriam em mim. Porque Moisés testemunhou ao meu respeito. Porque o centro da pregação mosaica sou eu. Porque todos os antigos profetas e a lei falaram de mim. Vocês não creem em Moisés, vocês não creem em mim, porque se assim o fosse, vocês creriam no meu testemunho. Há uma observação aqui que é muito válida, ainda que esteja deslocada do nosso texto principal, mas que é importante talvez de ser salientada. Jesus ele faz uma associação inseparável entre ele e o seu testemunho. Você percebe isso no final do capítulo 5? Jesus está dizendo basicamente o seguinte: não há como alguém receber a mim e não receber o meu testemunho. Não há como alguém me abraçar e não acolher também as minhas palavras. Mas o que nós temos hoje de mais comum são as pessoas dizendo assim: eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, Jesus é um cara legal, eu abraço Jesus, eu acolho Jesus no meu coração. Mas então, quando você pega os ditos de Jesus, as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, que nos desconfortam, que confrontam o nosso coração, a gente fala: não, isso aqui não, eu gosto da pessoa de Jesus. Esse negócio de Bíblia, do testemunho de Jesus e da palavra de Jesus não nos importa muito, nós só queremos Jesus. Isso é uma falácia, porque segundo a Bíblia não há como termos a Cristo e desprezarmos o seu Evangelho, não há como abraçarmos o Cristo e desprezarmos o seu testemunho. E Jesus então está dizendo que Ele e a sua palavra estão associados de forma inseparável, e não há como ter um e não ter o outro. Crer nele é crer em suas palavras, crer nele é crer no seu testemunho. Diante disso, Jesus então começa a provocar a incredulidade dos discípulos que ali estavam, e a gente vai ver isso sendo revelado mais à frente, a incredulidade de uma multidão que se aproxima, e quem sabe de muitos judeus, como ele estava falando ali de Moisés, que presente também estavam diante daquela cena. Uma outra observação que eu acho que vale a pena, são muitas observações, mas esse texto, a gente que estava lá no Crescer, percebeu que a cada palavra lida tinha uma observação a ser considerada. Mas veja, por que Jesus faz um milagre diante de uma cena e de um atestado de incredulidade? Geralmente a gente associa milagre à fé, não é isso? Está vendo? Aquela igreja é uma igreja que tem muita fé. Lá acontecem muitos sinais,
muitos milagres. E é verdade que em alguns episódios dos evangelhos, a fé ou o milagre foi precedido pela fé. Mas me parece que Jesus tem uma acusação a fazer. É que a nossa ambição e reivindicação por milagre mais é um atestado de incredulidade do que de fé. Porque a fé bíblica não exige sinais. A fé bíblica, como nos é orientado, é crer sem ver. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Hebreus capítulo 11 nos traz uma definição de fé. Versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se veem, é isso? Das coisas que não se veem. Vocês lembram que há um outro relato onde o Senhor diz assim: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Uma fé que exige sinais revela-se, portanto, imatura e duvidosa. A premissa bíblica não é de que eu tenho que ver para crer. A premissa bíblica é: eu preciso crer para ver. Se crerdes, vereis a glória de Deus. O firme fundamento não é o que se vê, mas o que não se vê. Me parece que isso está implícito no texto. Os sinais não são manifestações decorrentes da fé, mas um atestado público da incredulidade daquela multidão. Eles estavam tão incrédulos, tão descrentes, que precisavam ver o poder de Deus, os milagres de Deus, os sinais de Deus, para supostamente virem a acreditar no seu testemunho. Mas, meus irmãos, para nós, o que sustenta a nossa fé é o testemunho da verdade, é a palavra de Deus revelada para nós no seu santo livro, com 66 livros compilados. O que sustenta a nossa fé não é uma chuva de milagres, mas a pregação bíblica semana após semana, porque a própria Escritura diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia não diz que a fé vem pelo ver, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Bem-aventurados somos nessa noite, porque mais uma vez o Senhor nos permite ouvir o Evangelho, a palavra da sua salvação, que acresce em nós fé e que nos nutre quanto à esperança da vida eterna. Tendo dito isto, eu quero dividir o texto muito rapidamente em 4 blocos. Estou usando uma estrutura que o pastor Jonas Madureira usou quando expôs esse texto. É uma estrutura de um enredo. Você tem a cena do local, a cena do ambiente, depois você tem o conflito, a resolução do conflito e o desfecho. Parece que tudo isso está presente aqui nesse texto. Onde é que acontece toda essa cena? Próximo ali do Mar da Galileia, como falamos, do Lago de Tiberíades. Quais eram os personagens envolvidos nesta cena? Jesus, os seus discípulos e uma multidão, não é isso? No primeiro momento, Jesus e os discípulos, me parece que Jesus já estava ali cansado, já estava fatigado de um dia de trabalho, já estava se aproximando do fim da tarde. Ele chama os discípulos, sobe ao monte com eles, e então me parece que ele queria ali desfrutar dos últimos momentos do dia em tranquilidade junto com os seus. De repente ele avista de longe uma multidão se aproximando, e essa multidão então compõe o cenário ou os personagens daquela cena. Mas há um detalhe aqui que somente João traz para a gente, nenhum outro dos evangelistas. Parece que ele vem contando, ele vem descrevendo a narrativa, depois ele dá uma pausa e diz assim: estava chegando a Páscoa. Estava se aproximando o período da Páscoa. Ora, por que João situa essa narrativa numa época específica? A Páscoa ficava ali entre março e abril para a gente.
E era o período de primavera, o que justifica muita relva onde aquela multidão é convidada a sentar-se. Mas Jesus então é ambientado junto com os discípulos pela pena de João no período ali próximo da Páscoa. Depois disso, nós percebemos que algumas pessoas daquela multidão estavam seguindo a Jesus, e o texto é enfático a dizer, por uma motivação muito frívola e pecaminosa. Muitos dos que ali estavam seguiam a Jesus por quê, irmãos? Veja o texto. Porque haviam visto o quê? Veja o texto, olha aí para o texto. Versículo 2: seguiam numerosa multidão. Com qual motivação? Com que propósito? Com que objetivo? Vamos ler o final? Porque tinham visto o quê? Porque haviam visto os sinais, os milagres que ele havia operado. Jesus já era uma figura afamada naquela época. Multidões sempre o cercavam, e agora uma multidão está se aproximando, e o interesse, o afã daquele grupo é: nós precisamos encontrar em Jesus o nosso milagreiro, o nosso curandeiro, aquele que haverá de nos fazer bem, suprir as nossas necessidades. Por gentileza, projeta aí, Alessio, do versículo 26. Havia dentro desse grupo também alguns que estavam posteriormente seguindo a Jesus, porque haviam comido do pão. Veja, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vocês estão me procurando, isso é no segundo momento posterior, não porque vocês viram os sinais, as curas e os prodígios, mas porque vocês querem encher a barriga de novo, porque vocês comeram do pão e se fartaram, e novamente vocês querem mais pão. Dentre os que seguiam a Jesus havia ainda um terceiro grupo, se puder projetar o versículo 43, dos religiosos, murmuradores, que blasfemavam contra Deus. Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo: isto vos escandaliza? Veja, nós temos alguns que estavam ali compondo a multidão, porque haviam visto sinais, prodígios e maravilhas. Outros porque já haviam experimentado a multiplicação dos pães e queriam mais. Alguns outros religiosos céticos que estavam ali apenas para entrarem em disputa com o mestre, murmurarem, se escandalizarem, blasfemarem contra Deus. Mas havia no meio daquele grande grupo, incluindo os discípulos, aqueles que estavam ali porque reconheciam encontrar em Jesus e somente nele as palavras de vida eterna. Veja comigo o versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro. Deixa eu ambientá-lo aqui. Jesus tinha pregado um sermão duríssimo, muitas pessoas já o haviam abandonado. Ele então olha para os discípulos e pergunta assim: olha, vocês não querem ir embora agora? Aproveitem, a porta está aberta, se quiserem sair, esse é o momento. A isto respondeu-lhe Simão Pedro, vamos ler juntos: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Isso gera em nós uma pergunta e uma reflexão: por que temos seguido a Jesus? Por que você está aqui nessa noite? Qual é a sua motivação? Qual é a sua ambição? Qual é o afã mais profundo do seu coração? Quais são os seus interesses? Talvez você esteja aqui hoje, à semelhança de alguns daquela multidão, que compunham aquela multidão, com os mesmos interesses terrenais, materiais, para quem sabe levar uma bênção de Deus para casa, para se ver ainda mais próspero, engordando o seu próprio ventre de vaidade. Talvez você esteja aqui apenas para alimentar o seu ego, para encobrir os seus pecados e a sua religiosidade mórbida. Seja como for, a pergunta que salta ao nosso coração e olhos nessa noite é: por que nós estamos aqui? O que é que nós estamos fazendo nesta multidão de pessoas que se dizem seguidoras de Cristo?
E eu queria dizer, meu querido irmão, que à luz do texto, somente aqueles que olham para Cristo como fonte de salvação, somente aqueles que encontram em Cristo palavras de vida eterna, permanecerão nessa caminhada. Todos os demais, em algum momento, tropeçarão em suas próprias ambições, se frustrarão no caminho e deixarão a rota do Mestre para seguirem um outro mestre, um outro ídolo que haverá de engordar o próprio coração deles. Com qual motivação você está aqui? Por que você tem seguido a Jesus? O texto também nos fala que aqueles que permaneceram, e esse é um detalhe teológico importante, você pode ler isso nos versículos anteriores, não permaneceram porque eram melhores do que os demais. Aqueles que permaneceram não ficaram ali simplesmente porque tinham um gosto espiritual melhor, uma predisposição diferente dos demais, não. Os que permaneceram porque antes de se disporem para seguir a Jesus, eles foram chamados para segui-lo. E esse é o capítulo onde Jesus diz assim: olha, sabe quem vem a mim? Sabe quem permanece comigo? Aqueles que o Pai me entrega. Estes vêm, estes não me abandonam, mas não porque são bons, mas porque o mesmo Pai que me entrega-os é aquele que os preserva, é o que o preserva na caminhada. Meus queridos irmãos, depois disso, nós temos um problema. E o problema é o seguinte: a multidão se aproxima, e você vai ter informações mais detalhadas nos outros evangelhos. Diz que a multidão era grande, o lugar era deserto, a hora já era tarde, já estava escurecendo, o dinheiro era pouco e a fé dos discípulos insuficiente. O que fazer? Você tem uma grande multidão, um lugar deserto, não tem padaria por perto, a venda da Dona Maria já está fechada, a hora já é tarde, o dinheiro é pouco, a fé é insuficiente. O que fazer diante desse problema? Mas se você observar o texto, Jesus resolve usar aquelas circunstâncias pedagogicamente para experimentar a fé dos seus discípulos. Preste atenção para um detalhe a mais. Até aqui, quem pediu o milagre? Quantas vozes foram ouvidas dizendo: Senhor, faz alguma coisa milagrosa para a gente, Tu és o Cristo Todo-Poderoso? Nenhum. Ninguém da multidão saiu de lá gritando enquanto se aproximava: Jesus, estamos aqui, faz um milagre para a gente. Nem os discípulos pensaram nisso. E Jesus muito sabiamente diz assim: vem cá, vem cá. Tem quanto aí no nosso saquetel missionário? Jesus, as ofertas nem caíram esse mês na conta, estamos liso, tem nada, não tem não, Senhor. Fizeram um cálculo: e aí, quanto é que dá para a gente alimentar esse povo aqui? Talvez, Senhor, se tivéssemos 200 denários, o que é equivalente a 200 dias de trabalho, quem sabe poderíamos alimentar essa multidão, quem sabe? Aí chega outro e diz assim: Senhor, e aí, posso ajudar de alguma forma? E aí Jesus diz assim: olha, vai lá, sai procurando, vê se pelo menos nessa multidão o povo trouxe comida, a gente parte aqui, reparte e resolve o problema. Daqui a pouco ele volta, diz assim: Senhor, encontrei alguém com comida, mas não é solução para o nosso problema. O que tem aí? Tem um rapazinho, um garoto, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas Senhor, sejamos francos, né? O que é isso para uma multidão desse tamanho? O problema estava instalado. Jesus não faz nenhum abracadabra, nada supostamente místico acontece. Antes, Jesus fala o seguinte: o que é que vocês acham que a gente deve fazer? Pergunta de mestre para aluno, né? Quando você está querendo treinar alguém e você já sabe o que você vai fazer, o pai perguntando ao filho: você acha que eu deveria fazer o quê? Diga aí, me dê a solução. No outro evangelho, um dos evangelistas diz assim: Senhor, eu tenho a saída, manda esse povo embora.
É melhor que eles comprem comida no caminho. Vamos transferir essa responsabilidade para eles. Manda o povo embora, eles compram comida no caminho, e a gente aqui, o que tiver no caminho aqui, o que sobrar a gente come, mas preocupação com esse povo não. Jesus então diz assim: eu tenho uma saída. Dai-lhes vocês mesmos de comer. Faça o povo assentar. Agora vocês, deem de comer a essa multidão. Imagina o pavoro agora. Situação pavorosa, o vexame. Como dar de comer a uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes? Jesus então, ao final de tudo, oferece uma solução. Diz que, movido de íntima compaixão, ele ergue os olhos, olha para aquela multidão que parecia como ovelha sem pastor, convida-os a assentar, toma aqueles poucos pães e peixes, ergue aos céus, dá graças ao Pai, divide com os discípulos, que divide entre os demais, e começa a abastecer a multidão. E todos começam a comer, a comer, e a comer, e a se fartar, e quanto mais comiam, mais tinha. De repente, quando estavam todos fartos, já não aguentavam mais nenhum pedaço de pão sequer, Jesus diz assim: agora juntem tudo e coloquem em cestos. O desfecho da história é que então a multidão, vendo aquilo, disse: esse é o profeta, vamos aclamá-lo rei, esse é o Messias político que tanto esperamos, que vai nos arrancar do jugo e da opressão dos romanos, que vai nos aliviar das cargas tributárias. É Ele, o solucionador dos nossos problemas. Tornemo-lo rei sobre nós. Qual é o desfecho da história? Não aprenderam nada. Meus irmãos, esse texto me ensina muitas lições. E eu queria compartilhar com vocês algumas delas. E eu vou ler aquilo que escrevi na forma de parágrafos, para que você possa, juntamente comigo, ter essas palavras encravadas e incutidas no coração. Porque até aqui foi apenas história e explicação do texto. Mas o que é que isso tem a ver com a gente hoje, nessa noite e nesse lugar? Permita-me, portanto, encerrar esse momento com algumas lições aplicativas para o meu e para o seu coração. A primeira delas é a seguinte: as motivações escondidas por trás da disposição em seguir a Jesus, nem sempre é revelada por um compromisso de fé e de obediência. Nós podemos ter intenções pecaminosas, mesmo quando achamos que estamos seguindo a Jesus. Não é difícil customizarmos um outro Jesus para nós e passarmos a segui-lo, achando que estamos seguindo a Cristo, o Filho de Deus. Estamos seguindo o Cristo que criamos, que esboçamos e que caricaturamos com a caneta das nossas próprias vontades. Esse é o Cristo que eu quero e esse é o Cristo que eu vou seguir. Não as suas palavras, não a sua lei, não a sua verdade, mas um Cristo caprichoso, que eu mesmo rabisco com a modelagem dos meus caprichos, dos meus desejos, que na maioria das vezes são infames e pecaminosos. É possível estarmos aqui domingo após domingo, semana após semana, servindo, seguindo e cultuando outro Cristo, que não é aquele das Escrituras. Porque no final das contas nós estamos seguindo o nosso próprio ventre, e Ele apenas se coloca diante de nós como um mediador, para que as nossas necessidades terrenais sejam supridas. Assim como os idólatras fazem com os seus ídolos, muitos têm feito com o próprio
Cristo, ou com aquilo que chamam de Cristo. E há um perigo, que eu preciso alertá-lo nessa noite. É possível que mesmo em nome de Cristo, e em nome de uma caminhada com Ele, você esteja seguindo apenas o seu próprio coração. E tenham cuidado com isso, porque nem tudo aquilo que tem nome de Cristo, que é feito em nome de Cristo, e que você nomeia de Cristo, é verdadeiramente o Cristo. Como eu sei se eu estou seguindo verdadeiramente a Cristo ou ao meu próprio coração? Associe esse Cristo com o seu testemunho, com o testemunho dele, com a sua palavra. Seguir a Cristo é verdadeiramente seguir o testemunho de Cristo. Seguir a Cristo é legitimamente seguir as palavras de Cristo. Seguir a Cristo é um compromisso de fé e obediência com a verdade revelada do próprio Cristo. Se você diz seguir a Ele, mas despreza a sua palavra, talvez o seu coração esteja numa rota que não seja a rota da cruz, que conduz à salvação eterna. Cuidado nessa noite. Uma segunda lição que eu gostaria de destacar para você e para mim, é que é no limiar, no limite das possibilidades humanas, que a verdadeira fé é provada e que a falsa fé é revelada. Deixa eu repetir. É no limiar das possibilidades humanas. Quando você diga assim, rapaz, agora não tem mais jeito, eu cheguei na capacidade última das minhas forças. É ali que a verdadeira fé é provada e a falsa fé revelada e desmascarada. Algumas vezes, irmãos, o Senhor experimentará a nossa fé, permitindo que sejamos expostos às nossas mais agudas incapacidades. A incapacidade de calcular, de resolver, de solucionar, de entender as coisas. E então Ele vai usando cada uma dessas dificuldades e incapacidades como instrumentos pedagógicos para treinar a nossa fé e experimentar a nossa confiança nele. Eu poderia dizer para cada um de vocês nesta noite, o que seria da nossa fé sem esses experimentos no laboratório divino? O que seria da nossa crença e da nossa confiança em Deus se Ele não nos expusesse a esses momentos de total insuficiência, incapacidade, onde a gente bate no peito e diz assim, não me sobrou nada, não tenho força alguma, não tem jeito algum de resolver. O texto em questão diz que os discípulos se viram diante de um grande vexame, alimentaram uma multidão inteira, sem recurso algum, e é naquele momento que o texto vai dizer também, que Cristo já sabia o que ia fazer, mas resolveu deixar essa situação e esse cenário se instalar, para experimentar a fé e o coração dos seus discípulos. Portanto, as privações, as provações, as tribulações, são um convite a um esforço maior de fé. Senhor, não sei o que fazer, o que é que eu faço agora? Me desespero, jogo tudo para o alto, ou creio que a Tua providência haverá de instalar uma solução para esse conflito. Terceira lição que eu gostaria de destacar para você nessa noite é que um dos grandes milagres da vida cristã está no fato de Deus usar coisas, estruturas e pessoas comuns, aparentemente insignificantes, para cumprir os seus sábios, santos e eternos propósitos. O que é um menino, 5 pães de cevadas e 2 peixes? O que é isso, irmãos? Poderia resumir numa palavra: nada. Nada. Mas veja como Deus Todo-Poderoso pega as coisas insignificantes, as pessoas comuns e ordinárias, para a partir delas fazer coisas grandiosas e extraordinárias.
Ele se vale das coisas que não são para confundir as que pensam que são. Isso me parece ser um tipo de especialidade de Deus, porque o tempo todo na Bíblia nós temos os famosos heróis improváveis. O próprio Cristo é um deles. Por acaso poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas ele usa os heróis improváveis e as coisas ditas como insignificantes, ressignificando-as para cumprir os seus propósitos. Ele usou a pequena provisão de um garoto, usou até mesmo a fé duvidosa dos seus discípulos. Por acaso ele também não pode usar você e eu como instrumento em suas mãos? A minha grande esperança e valia é o fato de que eu só sou um pão de cevada. Em mim mesmo, irmãos, eu não tenho valor algum, senão no fato de ter sido criado à imagem de Deus. Mas estou falando de valor em termos de virtude espiritual. Mas apesar de mim, apesar do pouco valor que as minhas virtudes expressam, o Senhor misericordiosa e graciosamente resolveu usar a minha vida como instrumento da sua graça e do seu poder, um homem comum para uma obra tão extraordinária. E Ele pode fazer isso, e tem feito com tantos de vocês, porque a verdadeira glória, irmãos, não está no vaso. Paulo disse que Deus depositou o tesouro do seu evangelho em vasos de barro, para que o poder seja somente seu, a glória seja somente sua. E aqui eu estou diante de um monte de pães de cevada. Não há ninguém aqui que seja verdadeiramente de trigo, mas não tem problema. Nas mãos de Deus, você pode ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Nas mãos de Deus, os seus poucos recursos, os seus talentos débeis e todas as demais coisas das mãos de Deus podem servir para o grande propósito da sua obra. Por isso, nessa noite, não limite-se na sua insignificância, lance-a nas mãos do Todo-Poderoso, e Ele haverá de a ressignificar para a glória do nome dEle. Você não precisa ser o melhor, o mais virtuoso, o mais habilidoso, você só precisa estar nas mãos de Jesus. Uma outra lição é que a verdadeira fé se expressa no texto e em nossas vidas, no exercício duplo, de ir ao Senhor, primeiro, para entregar aquilo que nós temos, confiados que Ele cuidará melhor do que nós, mas no segundo movimento, é de irmos ao seu encontro para receber, certo de que é de suas mãos que nós encontraremos todo o bem e provisão que precisamos. Entenda o movimento de fé. Os discípulos ali chegam junto com a multidão e entregam nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes, o movimento de entrega. No segundo momento é o movimento de recepção. Eles vão às mãos de Jesus para receber. Nós precisamos aprender isso ao longo da vida, entregar nas mãos de Jesus e confiar a Ele aquilo que supostamente achamos que temos e que é nosso, dizendo aqui: Senhor, está em tuas mãos diariamente, o Senhor haverá de cuidar melhor do que eu, e essa é uma relação de confiança. Eu entrego a Ele porque certamente Ele é melhor cuidador do que eu entrego a Ele porque Ele saberá usar melhor do que eu deposito em suas mãos e o faço em confiança e em fé profunda. Mas ao mesmo tempo que entrego em suas mãos, eu retorno às suas mãos para receber dele aquilo que eu não posso encontrar em lugar nenhum, porque é nas mãos de Cristo que nós encontramos toda a fonte de provisão que nós precisamos. E por isso ele vai dizer assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas amanhã, se o pão é de hoje, é igual o maná. Eu tenho que ir lá de novo, bater na porta da padaria celestial e dizer assim: Senhor, aqui estou eu, faminto da tua graça, faminto do teu amor, faminto da tua misericórdia e dependente das tuas mãos para receber aquilo que só o Senhor pode dar. A fé é um exercício, portanto, de entregar e de receber, de ir a deixar, mas também de ir buscar das mãos dele aquilo que não temos. Quero encerrar então
dizendo que esse texto também me ensina sobre a identidade de Cristo, lições sobre a identidade de Cristo. Se João então resolve apresentar Jesus como o eterno Filho de Deus, esse texto, não diferentemente, cumpre esse propósito. Quem é Jesus? Eu diria que esse texto me ensina primeiro que ele é o supremo pastor. Veja, em um dos evangelistas, ou dos evangelhos, o evangelista vai dizer assim: ele olhou para a multidão, se compadeceu, porque viu que aquele povo era como ovelhas sem pastor. E o que é que ele faz? Ele ergue os olhos, ele se move em compaixão, e vai para aquele rebanho desgarrado, e traz para perto de si. Manda que aquelas ovelhas amedrontadas se assentassem na relva, e vai preparar a melhor comida, os melhores cuidados, os curativos para as feridas abertas. Ele é o supremo pastor, que conhece, que vê as nossas necessidades, e conforme a riqueza da sua graça, supre cada uma delas em amor e abundantemente. Como é bom ser ovelha desse pastor, que nunca nos falta. Por isso Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada mais tenho falta, porque eu tenho a Ele, e eu tenho nele todas as coisas. Ele cuida de mim, Ele me conduz aos pastos verdejantes, Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pelas veredas justas. Jesus é o supremo pastor, que se compadece de nós. Ele está vendo você nessa noite, Ele está vendo o seu coração, as suas fomes, as suas necessidades, os seus desesperos, e louvado seja Deus, porque Ele não apenas nos vê, mas porque Ele se move em compaixão em nossa direção. Mas Jesus não é apenas o bom pastor. Nesse texto nós aprendemos que Jesus é o verdadeiro profeta, o profeta dos profetas. Veja, se contrastado com Moisés, o povo deveria crer em Moisés, porque o testemunho de Moisés era sobre Cristo, quanto mais deveriam crer em Cristo, que é o próprio testemunho encarnado, a profecia viva. Ele é o próprio testemunho de Deus. Jesus é o verdadeiro profeta, maior que Moisés, maior que Elias, maior que Eliseu, maior que João Batista. Jesus é o verdadeiro profeta. Seu testemunho é mais contundente, seus milagres são mais poderosos. Jesus é o verdadeiro profeta, porque Ele é o Logos eterno que encarnou, a palavra viva, de modo, meus irmãos, que nessa noite Ele mesmo está falando com o seu povo. Não é apenas um mensageiro que fala em nome dEle. Nós cremos que todas as vezes que o Evangelho é pregado, Cristo fala com a sua igreja, e o verdadeiro profeta está alimentando o seu rebanho com o testemunho do Evangelho nessa noite mais uma vez. Mas Jesus não é apenas o verdadeiro profeta e o bom pastor. Jesus é o pão da vida. O povo comeu daquele pão, e você viu na sequência do texto, tornaram a ter fome, e a multidão que comeu lá voltou de novo, porque queria mais pão, e mais pão, e mais pão. Assim são as fontes rotas desta vida, trazidas inclusive pelo pecado. Alimentam superficialmente as nossas fomes de saciedade, de suficiência, de prazer, de plenitude, mas depois acabam. Mas Jesus está falando para você nessa noite: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou aquele que pode alimentar a fome da sua alma. Eu sou aquele que pode preencher a lacuna, o vazio mais profundo do seu coração. Assim como na Páscoa, o pão sem fermento era partido e dividido, Jesus está falando assim: eu estou dividindo esse pão porque eu sou esse pão. Mas prestem atenção, porque daqui a alguns meses, na próxima Páscoa, vocês não verão apenas um pão sendo partido em minhas mãos, mas o meu próprio corpo sendo partido no lugar de vocês, porque eu sou o pão que serei moído, que serei partido,
para que a comunhão de vocês com Deus seja restabelecida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Mas o texto termina dizendo que quiseram aclamar ele rei. Lembra disso? Que pecado, irmãos. Que pecado. Jesus não é o rei dos judeus apenas. Que pecado tornar Jesus rei de um povo, de um grupo. Os homens quiseram aclamá-lo como um rei terreno. Isso foi uma proposta de grande humilhação para o Filho de Deus. Sabe por quê? Ele não é o rei dos judeus. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E sabe quem o coroou como tal? Não foram os discípulos, nem mesmo a multidão. Foi o próprio Pai, que o coroou e o exaltou sobremaneira. Ele é o Rei pleno, diante de quem os portais eternos se abrem. Ele é aquele que saiu vencendo para vencer, como João viu em Apocalipse. Portanto, confiemos a Ele as nossas guerras. O Pai o coroou nas alturas e deu a Ele um nome que está acima de todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Portanto, adoremos a Ele nessa noite. Ele é o verdadeiro, poderoso e grande Rei. Esse texto nos fala de Jesus, e usando agora as palavras de João Calvino, eu diria que nós temos aqui na exposição desse texto o tríplice ofício de Cristo sendo representado. Ele é o verdadeiro profeta, porque o seu testemunho é verdadeiro e fiel, e ele é a própria profecia encarnada. Ele é o verdadeiro sacerdote, porque quando ele vê aquela multidão, ele se compadece, e era típico do ofício sacerdotal colocar-se no lugar do povo, e assim ele o faz. Mas ele é também o verdadeiro rei, que não apenas reina sobre um grupo étnico ou sobre um povo específico, mas que reina sobre tudo e sobre todos. Que a nossa incredulidade nessa noite seja combatida e que a fé nesse verdadeiro Cristo possa desabrochar e florir para a glória do seu nome. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelo texto sagrado e pelas verdades que nesta noite aprendemos. Obrigado a Deus, porque somos ensinados a confiarmos no Senhor. No Senhor que tem as palavras de vida eterna. No Senhor que é o verdadeiro Rei. No Senhor que se compadece de nós, que provê para nós suprimento suficiente para as nossas necessidades materiais e espirituais. Obrigado por essa noite, obrigado pelo Evangelho. Nós agradecemos por tudo, no nome do Cordeiro Jesus. Amém e amém.